A geometria do espelho esférico ou parabólico ou da lente refratora não bate com a lei de Gauss. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Exatamente isso acontece porque a lei de Gauss é baseada num espelho plano. Esse que é o grande problema. Toda a geometria, todo o desenho, todo o cálculo e toda a fórmula está desenvolvida como se o espelho fosse plano. E na realidade, o espelho é esférico. Então, veja que essa fórmula 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e aí quando a gente faz as substituições, o F é o ponto de foco e o P é a distância do objeto até o espelho, e o P' é a distância da imagem formada até o espelho, né? O resultado, quando você chega, ele não reflete a realidade, porque ele é baseado no espelho plano. E o espelho plano, ele é um espelho, teoricamente, que a gente pode falar que é o espelho perfeito para efeito de formação de imagem e aumento de imagem, que é o que se deseja, né? No caso dos telescópios e microscópios, né? Então veja aqui, ó, nessa ilustração, que os raios notáveis, né, um raio que parte do ponto mais alto do objeto, a gente parte do ponto mais alto porque é o que vai delimitar a imagem formada. Então, ele partindo do ponto mais alto, ele vai refletir aqui no espelho, mas para desenvolver a fórmula da equação de Gauss, partiu-se de um espelho plano. Esse que é o grande problema. E na realidade a gente tem a curvatura. Aqui eu desenhei uma lente, mas o conceito é o mesmo para o caso dos espelhos esféricos ou parabólicos. Tá? No caso da lente, a coisa é um pouco mais complicada, porque veja que na realidade esses raios notáveis elas vão colidir com a parte externa da lente, né? Então vai haver uma refração, ela vai passar pelo meio da lente, pelo objeto, né? E quando ela sair da lente, ela vai sofrer uma outra refração. Então a coisa é mais complicada até do que no espelho. E aí, só que aqui para simplificação, né, para entendimento desse conceito, né, no caso desse vídeo, eu vou usar apenas uma das paredes da lente. No caso, até para simplificar, eu vou considerar um espelho, para ficar mais simples ainda, né? Então veja que esse raio notável que parte do ponto mais alto do objeto e vai até o vértice. Então, o vértice é o vértice do espelho plano, para efeito de geometria da equação de Gauss. Mas na lente ela vai passar por duas refrações. Pela primeira parede ela vai sofrer uma refração, então ela vai mudar de ângulo na trajetória e depois quando sai da lente novamente vai ter uma nova mudança de ângulo, né? Eu acredito até aqui que não vai ter a uma alteração dupla de ângulo, porque quando ela sai, ela na verdade ela corrige e volta para o ângulo original. Mas para simplificar, a gente vai usar o conceito, né, em cima do espelho esférico. Tá? Então, o que acontece? A imagem formada aqui, ela vai ter uma dimensão baseada num espelho plano. E aí vai ter um certo desvio. Não é muita coisa, mas se você comprar um telescópio e aí você verifica a distância focal dele e você consegue
saber o quanto de aumento ele proporciona conforme a ocular que você usa, né? Aí você tem a percepção, né? Consegue perceber que o aumento que você está vendo na imagem não é muito bem o aumento que você imaginava pela lei de Gauss, né? Pela conta simplificada que você faz, é por causa desse fenômeno. É porque a lei de Gauss ela está baseada num espelho plano. E na verdade o espelho é esférico, então ela dá uma diferença. E a diferença não é tanto por causa do espelho, e sim por causa da ocular. A gente vai ver agora na sequência, na próxima imagem. Então, veja aqui, eu estou partindo aqui, primeiro a gente vai ver o espelho. Eu estou partindo de um espelho de 200 milímetros de diâmetro com distância focal de 800, como se fosse um telescópio newtoniano. Aí eu posicionei um objeto aqui, ó, com 100 milímetros de altura a 1800 milímetros de distância do espelho. Então, aqui seria o vértice V. Esqueci de escrever aqui a letra V, tá? Então, o espelho tem 200, a distância focal é 800 e o objeto está posicionado a 1800 milímetros. Quando a gente desenha, então, esse objeto tem 100 milímetros de altura, quando a gente desenha, então, os raios notáveis, né, partindo do ponto mais alto do objeto, veja, eu usei um objeto de 100 milímetros de altura, que é para a gente chegar no limite mesmo do conceito, né? Porque 100 milímetros, quando a imagem vai refletir aqui no espelho, ele está chegando bem na borda do espelho, né? Então, todo objeto que for menor que isso, o que vai acontecer? Ele vai ter uma distorção menor. Então, a gente está chegando aqui no limite do tamanho do espelho. Ele está atingindo exatamente a borda aqui. Então, ele chega aqui, colide, e aí o raio refletido, né, pela propriedade do espelho esférico, ele vai em direção ao foco. Tá? E o outro raio notável que parte desse mesmo ponto aqui, do ponto mais alto aqui, e vai até o vértice, né, ele vai refletir simetricamente com relação ao eixo de simetria do espelho. Aí, a intersecção desses raios notáveis vai definir a localização da imagem. Então aqui a gente, eu já consegui, para adiantar aqui, já coloquei a dimensão da altura, né? 79,75, tá? A altura da imagem. Então, o que acontece aqui? Ó? Quando a gente coloca esses dados aqui na equação de Gauss, ó, F, 800, distância P do objeto até o espelho, 1800. Aí a gente calcula o P'. O P' vai dar, fazendo as contas aqui, aí vocês dão pause no vídeo e faz aí em casa, vai dar 1440. Então, 1440 é esse aqui, ó, é a distância desse objeto até aqui, ó, tá? Pela lei de Gauss. Tá? Aí a gente coloca na equação do aumento I sobre O, o O vai ser 100, né? Aliás, o aumento aqui vai ser de 0,8. Então a gente põe o P' 1440 e o P 1800 aqui no divisor, né? Faz a conta da 0,8. Deu negativo por quê? Ele vai ser uma imagem invertida. Então deu 0,8. O que acontece? Esse 0,8 é menor que 1. Então significa que a imagem vai ser menor do que o tamanho do objeto real. Tá vendo como que de fato aconteceu aqui, ó. Ele vai ser menor. Então, uma propriedade do espelho esférico é que todos os objetos localizados
antes do centro de curvatura, né, quando ele vai refletir e formar a imagem, essa imagem vai ser invertida e vai ser sempre menor que o tamanho do objeto. Tá? Então, que conclusão que a gente chega? Quando a gente observa a Lua, planetas e demais astros, como eles estão muito longe, a imagem refletida vai ser sempre menor que o tamanho do objeto. É curioso isso, né? Ele é um telescópio que é feito para aumentar o tamanho, mas o espelho em si, ele vai diminuir o tamanho do objeto, como aconteceu aqui, ó. Inclusive, esse é um caso extremo, ó, tá vendo? 79,75. Então ele ficou. Só que aqui, ó, pela lei de Gauss, ele, ele vai dar 80, porque a gente tem que pegar o 80%, 0,8, e multiplicar pelo tamanho do objeto. O tamanho do objeto é 100. Então, 80% de 100, 0,8 vezes 100, vai dar 80. Então, pela lei de Gauss, ele teria que dar 80 milímetros. Tá? Só que quando a gente faz geometricamente aqui, ó, desenhando as linhas, tudo certinho, os pontos, os raios notáveis, e aí a gente faz a intersecção, deu 79,75, um pouquinho menor do que pela lei de Gauss. Então, a gente fazendo aqui percentualmente, ó, 79,75 dividido por 80 deu 0,9968, né? Então, ele deu um desvio aí de 0,3% mais ou menos. Pouquinha coisa, tá vendo? 99,69% de, de acerto, né, com relação à teoria da lei de Gauss, né? Mas deu diferente, não é a mesma coisa, né? Então, que conclusão que a gente chega? Que o espelho esférico ele não traz uma alteração significativa com relação ao dimensional, com relação à lei de Gauss. Tá? A grande diferença a gente vai ver agora na próxima imagem. É na ocular. Agora sim vocês vão ver. Ó. Na ocular a diferença vai ser grande. Ó. Então, só que aqui eu estou partindo de uma ocular de 2 milímetros de distância focal. É uma ocular rara, né? Difícil de você achar para comprar, e ela é caríssima, né? Então, só que ela vai proporcionar um aumento muito grande no telescópio. Tá? Então, distância focal de 2 significa que o raio de curvatura é 4. Aí eu estou usando uma imagem de 1 milímetro de altura. Tá? Então, é para a gente chegar o mais perto da realidade quando a gente faz observações no telescópio. Tá? E aí, usando a lei de Gauss, se a gente pegar esse objeto de 1 milímetro de altura, ó, fazendo as substituições aqui na equação de Gauss, como esse objeto está entre o ponto de foco e a lente, aqui eu estou usando como se fosse um côncavo, né? Mas a ocular me parece que ela é convexa. Tá? Mas não tem problema, o conceito é o mesmo. Então, aqui no caso da lente, ela vai... Minto, pessoal. Estou falando uma mentira aqui. Aqui eu estou usando como se fosse um espelho, tá? Um espelho côncavo aqui, ó. Tá? O conceito é o mesmo, gente. Não tem problema. Se for lente, espelho, é a mesma coisa. Então, no caso do espelho, ela vai gerar uma imagem ampliada e direita, ou seja, não vai inverter a imagem. A imagem não vai ficar invertida. Então aqui a gente faz a extensão dos raios notáveis. E aí a intersecção, né, vai gerar a localização da imagem. Tá? Então, pela lei de Gauss, o aumento vai ser de 2 vezes, ó, 200%. Ó. Então, a gente faz 2 vezes 1, que é 1 milímetro, que é o tamanho da imagem. Pela lei de Gauss, o objeto teria que ficar
com 2 milímetros de aumento visualmente, tá? Que a gente calculou aqui, ó. Ó, tá vendo? Aumento 2 milímetros e igual a 2. Só que o que acontece? Geometricamente, usando a curvatura, o raio, tudo certinho aqui, a gente chegou em 2,29. Tá vendo? Então a diferença já é um pouco grande aqui, ó. Então, quando a gente faz a divisão de 2,29 por 2, está dando 1,145. Ou seja, a imagem, na realidade, ela é 14,5% maior. Já é, né? Então, eu cheguei isso usando uma ocular de 2 milímetros, tá vendo? Então, o telescópio, num telescópio, quando você coloca uma ocular de 2 milímetros, ela vai gerar uma imagem 14% maior do que a calculada pela lei de Gauss. Então, por que que isso acontece, gente? Ó, tá aqui, ó, desvio. Nesse exemplo aqui do objeto de 1 milímetro, tá vendo? Ó, o desvio de 0,13, um décimo mais ou menos, tá vendo? Ó? Então, é por causa disso daqui, ó, que não bate, né? Não bate com a lei de Gauss, gente. É isso. Eu pesquisei, dei uma pesquisada na internet, no Google, não achei nada sobre isso, né? Então, realmente, a lei de Gauss, o espelho esférico, as lentes esféricas, né? A geometria delas, os cálculos, não bate com a lei de Gauss. Pessoal, é isso aí. Um abraço a todos.